tio? Vocês estão bom, meu tio? Mais o nosso encontro, né? Esse encontro de recuperação, esse encontro de equilíbrio, de harmonia, de principalmente aprendizado, não é? É assim que vocês aprendem e a avó também aprende. Porque a avó, cada vez que desce na terra, fica prestando em cada um de vocês. E presta atenção e quer descobrir o que deixa vocês mais distante da luz. Aí a avó também aprende, porque a avó também está em Aruanda fazendo os firmamentos para evolução. Porque vocês evoluem aqui e nós evoluímos lá. Cada um na sua conscientização de evolução. Mas eu não sei se vocês sabem que a avó fez como vocês falam, uns atendimentos, né? Através dessa máquina. Mas foi um atendimento fechado. Era para direcionar as pessoas individualmente. E a avó atendeu bastante gente num dia, depois bastante dia no outro dia. E o que a avó percebeu? Que todo mundo, né, tinha uma conscientização espiritual, tinha uma evolução espiritual, tinha um cargo espiritual, uma missão espiritual, um dom ancestral, mas um medo. Era um medo que esse povo tinha, tanto que eu falava assim pro povo, que eu podia botar todo mundo no mesmo balaio e escrito conflito emocional, mas por conta do medo. Então eu pensei bem lá em Aruanda e vou trazer uma história para vocês. vocês fazem, mas essa avó só conta história. mas não é bom ouvir as histórias, meu filho? Vocês também têm muita história para contar. Mas a avó vai contar uma história boa para vocês. Para vocês entenderem a palavra medo e o que vem do conflito emocional. Tava eu, meu tio, na fazenda grande. O feitor, que era um homem bom, era um homem assim, que fazia as coisas dos homens brancos, mas ele era muito bom para mim. Ele chegou para mim e disse assim: ô negra, nós fomos lá na outra fazenda comprar uns negros. Só que no meio dos negros, ele foi comprar. Ele não pegou lá das outras terras longe, não. No meio dos negros, tem uma menina muito pequenininha. A gente não consegue entender a língua dela, mas os pais dela morreram. Ela é índia. Eu sei que o grupo dela foi pegado a laço no meio do mato. Mas eles eram muito raivosos, então os homens brancos matou. E não matou a menininha. Mas essa menininha não serve para nada. Você não quer cuidar dela para ver o que vai acontecer com ela? Se ela vai viver? Porque ela está muito magrinha e vive chorando. Eu tanto fio que eu tenho, ainda vou ter que cuidar de um outro fio que não é da minha raça. Ué, mas é criança, né? Então pode passar para cá, pode trazer ela aqui para Senzala. Quando eu vi a menininha, meu filho, eu botei o nome dela de Tiânia. Mas magrinha, se vocês pegar um galho de uma árvore, mais magrinho que vocês vê, era Tiânia. Com aquele cabelinho pichado, peladinha, sem roupa. Aí eu peguei, arrumei umas roupas dos negrinhos e fui educando ela. Mas quase ela não falava, não. Mas ela aprendeu as línguas do homem branco e conversava um pouco comigo. Mas ela não servia para trabalho, não, porque ela era muito magrinha e ela tinha muito medo. Um medo, se a gente falasse assim, Tiânia, ela já baixava achando que a gente ia bater nela. Mas Tiânia, a avó não vai bater no você. Me veja como uma avó, Tiânia, não como uma mãe, porque mãe você já teve e já perdeu. Mas me veja como uma avó, como uma mãe velha que vai te ajudar.
Mas até ela escutar, ela já tinha baixado de medo. Uma vez, ela estava na senzala, que ela deitadinha assim no chão, dormindo, né? Junto com os outros negros, tudo lá deitado. Chegou uns outros negros comprados de uma outras terras, lá de uma outras fazendas. Eram os negros fortes. Eles chegaram como para mostrar que tinha autoridade dentro da senzala, sabe? Como se fosse dono da escravidão. Como se alguém tivesse, se algum negro fosse dono de alguma coisa. Chegou dentro da senzala, chispa pra cá porque eu vou deitar aqui. Quando falou chispa pra cá, a coitadinha da Tiânia já foi saindo assim, encurcada assim, e foi saindo. Eu falei, menina, vá dormir ali é o seu lugar. Não, vovó, eu vou ficar aqui. E ficou de cócoras, e foi dormindo de cócoras, e assim ela ficou. E eu sempre perguntava ao pai José, mas pai José, por que tanto medo que essa menina tem? Aí pai José, na sabedoria, dizia, cada um tem um passado, cada um se alimenta pela dor que quer. Tem a cura no passado, mas ela está querendo se alimentar pela dor. E o que eu podia dizer? Às vezes eu pegava a mãozinha dela, ia passando, né? Ali pela fazenda, passeando com ela. Às vezes ela escutava um grito de algum homem branco, não era nem com ela. Ela parava assim com medo. Tremia, parecia que tinha jogado uma água gelada em cima dela. Tiânia, mas por que tanto medo, minha filha? Olha que sol que tá na sua cabeça. Olha as criancinhas negras brincando dentro da escravidão. Mas não tinha jeito. Tiânia tinha um medo que nem essa avó podia tirar. Uma vez, meu filho, nós estávamos tudo nos canaviais e eu sempre carregava ela. Onde eu ia, eu carregava ela. Aí eu deixava lá sentadinha. Você podia deixar a Tiânia sentada de dia, de sol, com chuva, Tiânia ficava ali. Não era obediente, era medo. Aí nós estávamos no canaviar, estava um sol quente, meu filho, estava um sol quente. O lombo dos negros estava tudo assando, tudo pelando naquele sol quente. Naquele momento, Tiânia sentiu o sofrimento daqueles irmãos que era diferente da raça dela, aqueles irmãos de pele escura. Tiânia olhou para mim, eu cortando aquele facão, cortando os canaviar, ela ficou triste. E de repente, meu filho, da boca dela saiu um som, uma canção, que nós paramos tudo, até os homens brancos pararam para escutar. Era um canto de luz. Uns diziam que era canto dos orixás, outros diziam que era o canto dos anjos. Os homens brancos diziam que era o canto dos anjos. Era, meu filho, algo grandioso. Ela começou a cantar com aquela harmonia na voz, aquela melodia, e nós fomos se embalsamando daquela música e fomos trabalhando com força, com fé. Agora o povo sabia o que Tiânia prestava para cantar. Ai, era dia, era noite, botava a Tiânia para cantar. Mas, meus filhos, tem sempre o outro lado da história, né? Tinha a mulher mais velha da fazenda. Ela não gostava de Tiânia. Aliás, ela não gostava de ninguém, nem da Tiânia, nem dos negros. Ela não gostava de ninguém. Se ela podia, ela botava todo mundo no tronco. E ela não gostava que Tiânia cantava. Mas o velho, o dono da fazenda, pegou uma doença muito braba, uma doença muito ruim. E aí ele gostava de ficar escutando Tiânia cantar. Então ele pedia para mim levar a Tiânia para ficar escutando aquela melodia. Era como se fosse um tratamento para ele. Ele sempre dizia que aquele canto era canto dos anjos. Aí ela cantava aquela melodia,
e ali ele ficava deitado na cama. Tiânia ficou por muito tempo cantando para ele, até que um dia ele veio a desencarnar. E aí a mulher velha disse: se você abrir a boca para cantar alguma coisa, você vai ver, você vai pro tronco. Então Tiânia novamente fechou pelo medo. Ela podia cantar em qualquer lugar baixinho, mas ela fechou pelo medo. E olha, meu filho, ela não durou muito tempo, não. Ela ficou mais corcunda, até a hora que não conseguiu mais sair da cama. Eu dizia a Tiânia: você pode cantar? Canta, canta, minha filha. Mas ela não quis mais cantar e desencarnou. O tempo foi passando, entrei em Aruanda e eu sempre levei no meu coração aquela melodia. E já em Aruanda, eu perguntei para Pai José: Pai José, por que o homem tem tanto medo? O que acontece, Pai José, com o homem? Quando eu estava na Terra, eu conheci uma indiazinha, que a melodia dela era curadora. Quando ela começava ali a emanar os sons da canção, ela conseguia curar todo mundo, mas ela não conseguia se curar. Engraçado, né, Pai José? Aí ele disse para mim: muito você vai ter que descer na Terra, muito você vai ter que aprender, para você entender o que acontece com o medo do ser humano. O medo, meus filhos, separa o homem da luz e leva ao mundo das imperfeições. Assim que você nasce, você recebe a proteção materna. Mas logo você tem que aprender a andar. Logo você tem que aprender a conhecer o seu mundo sob as suas próprias pernas. E nesta caminhada, meu filho, de evolução, você vai encontrando dentro do mundo que você vive as regras que vão implantar no ser a sua força de superação, mas também o medo. Para começar, meu filho, o medo nasce da falta de fé. Nasce da falta de acreditar em um amanhã melhor. A Tiânia, ela estava num porto seguro. Ela não estava com a mãe, com o pai, com a família dela indígena. Mas uma nova família acobertou ela. Mas ela tinha medo. Medo de superar essa deficiência de acreditar que estava tudo certo. E na falta de força para romper o que está errado, se firma o conflito emocional. E o conflito emocional, meus filhos, tem origem nas aflições, por tudo que aconteceu no passado. Toda a história do passado, todo tombo na vida que você levou. Todo tombo que você levou te leva a uma dor. E isso é resultado do medo, que é o bloqueio, meu filho, para conquistar o que é necessário. Se a crença de que as doenças, as infelicidades que existem no mundo for substituída pela vontade voraz da ação, da fé, do movimento, não haverá como sentir temor. Olha, meu filho, essa avó, quando vivia na Terra, tinha muito medo. Medo disso, medo disso, medo disso. Igual Tiânia. Mas a avó tinha uma vontade voraz de querer saber
como ia vencer o amanhã. E nessa vontade de querer vencer o amanhã, essa avó na terra, meu filho, se fortalecia. Vocês podem entender que o medo nada mais é, meu filho, que a falta de fé. Da falta de fé. E quando existe um problema, se você pensar, se existe um problema, já existe metade da solução. É isso que eu falei para o povo que essa avó atendeu. Se você tem um problema, porque já existe a metade da solução. A outra metade é você que tem que fazer, é você que tem que acionar. E se há um problema para você, é porque você consegue encontrar o caminho da solução. Só que, na verdade, meu filho, como eu falei para o povo, existe uma cegueira, existe um comodismo. Vocês querem que se resolva por si só. Vocês querem que tudo num passe de mágica se resolva. Isso é um grande engano, um grande engano. Qualquer problema que surge se firma porque você pode trazer a sua força de superação. E não existe uma fórmula mágica, não, meu filho. O medo acontece para te sacudir, para te erguer, para te levantar, para você sair, para você resolver, para você ser mais do que você é. O medo é o resultado de uma história do passado. Mas ninguém pode viver na terra com o passado. Se a Tiânia se alimentasse do passado e fosse sobreviver na vida, a lei de Deus estaria errada. Ela sucumbiu, ela desencarnou pelo medo. Se começar cada um de vocês a sentir medo, pense que é uma boa oportunidade para aprender a voltar a mente para a luz, para o seu sonho, para a sua fé. O medo, meus filhos, ele traz resultados fortíssimos no emocional. E o que é pior, meus filhos, vocês adoecem. Vocês acabam vivendo como um cego tateando as paredes para encontrar a porta para sair. E quando tem medo, vocês ficam sempre no mesmo caminho, sempre repetindo o mesmo caminho. Vocês têm que entender que as pessoas, mesmo acreditando em Deus, não se livram das incertezas e dos temores. Meus filhos, mesmo vocês acreditando em Deus, mesmo vocês seguindo a palavra de Deus, vocês não vão se livrar. E o que faz vocês se livrar? A ação, a superação, o movimento. Não adianta vocês, é que nem eu falei com uma moça, que ela falou, vovó, para mim tudo que está acontecendo na minha vida é castigo. Mas como é castigo? Porque eu rezo para Deus, eu rezo para os orixás, eu faço acendo velho, eu tomo banho e a minha vida não muda. Não está mudando porque você não está mudando a sua cabeça. Você está minando as suas energias da luz.
você está em volta às energias trevosas diárias. Porque você não está mudando a sua cabeça. Às vezes essa menina chega assim, vovó, eu preciso da vossa ajuda, porque eu recebi uma cartinha através dessa máquina, e a pessoa está dizendo que não tem dinheiro, que não tem trabalho, que não tem amor. O que eu faço, vó? Como eu posso ajudar essa pessoa? Olha, meus filhos, se vocês acham que tudo isso que vocês não têm é importante na vida, é melhor vocês parar de buscar o espiritual. Porque tudo isso que a moça falou que não tem, isso para a espiritualidade pouco importa. Porque o que importa para a espiritualidade é a vida. É a vida. A Tiânia é como se ela tivesse se suicidado. Porque pelo simples fato dela parar de cantar, ela bloqueou toda a imensidão da vida dela. Porque ela tinha parado de cantar. Agora eu não sirvo mais para nada. Agora eu não vou viver mais, porque eu não posso mais cantar. Eu me sentia útil cantando para o homem velho branco. Eu me sentia útil cantando para os meus irmãos de pele escura. Eu me sentia útil aqui dentro da fazenda. Agora eu não posso mais cantar. Então a vida para mim não serve mais. Como, meus filhos? Como vocês podem limitar a vida de vocês? A minha vida não tá boa, vovó Maria Conga, porque não tem moeda. Como se a vida de vocês só fosse o fato de ter a moeda. Se ter ou não ter, né? Porque vocês acham que vocês tendo a moeda, vocês vão solucionar todos os problemas de vocês. Se hoje você cair numa cama, meu filho, não há moeda que vai te ajudar. Porque se tiver na sua escritura kármica que você vai desencarnar, não é a moeda que vai te salvar. Ah, vovó, como disse uma outra, chorando, 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 porque não tinha um homem. Como se a vida fosse limitada só no amor. Olha, meus filhos, eu queria que vocês tivessem o poder de ter uma tela mental. Sabe o que é uma tela mental, meus filhos? É quando se plasma na frente de vocês um filme. E nesse filme, vocês conseguem percorrer distâncias. Tem muita gente que tem esse dom. Porque a avó ia fazer o quê? Ia colocar na frente de vocês a história de pessoas que vivem com muito pouco do que vocês imaginam. Muito pouco do que vocês imaginam. Essa avó, junto com muitos pretos velhos e pretas velhas de Aruanda, está fazendo um grande trabalho em prol da luz lá na terra longe, aonde vocês moram, lá em cima das terras de vocês, aonde não tem água. E lá, meus filhos, ninguém reclama. A única coisa que eles querem é a água na terra, para da terra trazer o colheito, para eles poderem se alimentar, e alimentar os filhos, e alimentar os animaizinhos. Mas você que é muito inteligente, que você fez estudador, você vai dizer, ah, avó, cada um. Se ele está morando lá, é porque ele não tem estudador. Porque se ele tivesse estudador, ele não estaria com essa vida. É, meu filho, você tem razão. Mas se nós fosse pensar lá em Aruanda como você, nem aqui na terra a gente descia para ajudar vocês. O seu problema pode ser muito menor do que aquele que mora lá, aonde ele está precisando de água e de alimento. Pode ser muito. Ou o seu problema, ou você acha que o seu problema
é tão grande quanto aquele que mora pobrezinho lá naquelas terras. Cada um tem um problema certo para superar e evoluir. Independe se você tem as letras da terra, independe o que você tenha. O seu problema é você que tem que superar. E vai ser pedido através do seu conhecimento. Porque quanto mais conhecimento se tem, mais é pedido da espiritualidade. Aquele que mora lá longe, nas terras longe, que precisa da água para transformar a terra, para trazer uma colheita, para alimentar os seus e alimentar os animais, daquele ali não é pedido. Daquele ali não é exigido. Agora, você que tem as letras da terra, você é pedido. Então, o seu problema, quando vai para Aruanda, porque é assim que se firma, quando a avó pegou o seu problema, a avó vai em Aruanda e traz para todas as entidades de lá e fala, ó, essa aqui tá desse jeito, essa aqui tá precisando disso, esse tá precisando dessa forma de evolução. Para Aruanda, meu filho, o problema de vocês não é problema. Só é problema quando a entidade desce aqui e escuta o que vocês precisam. Vocês precisam entender que tudo que vocês pensam que é problema é o medo implantando conflito emocional e que vocês não têm a capacidade, o querer, a fé da superação. E vocês têm que parar com essa cegueira de achar que a entidade vai fazer o que você precisa. Se você não fazer o movimento necessário dentro de você. Eu vou contar uma história rápida para vocês. Eu sempre baixo num casuá, num congá, num terreiro. E sempre vinha a mesma pessoa falar com a médium que eu estava ali incorporado. Vovó, mas eu preciso conseguir completar meus estudos. E ela não conseguia, passava ano, ela repetia. E eu falava para ela, você precisa mudar essa forma de pensar. E mais revoltada ela ficava, mas sempre voltava para o casuá, sempre voltava para o congá. Até um dia que ela falou, olha, vovó, a senhora não está me ajudando, porque eu já repeti 3 vezes. Você está fazendo a sua parte, eu estudo de dia e de noite. Mas como é que você estuda? Eu estudo, vovó, e não estou conseguindo. Eu falei assim para ela, esquece tudo isso. Faz seus estudadores e esquece que você tem que passar. Porque quando você quer alguma coisa, você mesmo está trazendo uma autossabotagem. Você mesmo está destruindo o seu amanhã. Porque você quer. E esse quer está implantado no medo. E aí, quando você vai fazer os estudadores da prova, você não consegue trazer o melhor de você. Então, quando vocês botam na cabeça que vocês querem, e não faz nada para conquistar, vocês ficam igual Tiânia. Começa a sucumbir. E a vida não é assim, meu filho. A vida não é desse jeito. A Tiânia, ela podia muito bem continuar cantando, porque ela não ia para o canavial. Ela não prestava para o trabalho, porque o feitor já tinha falado. Ela andava comigo para cima, ele vai lá, vai para cima daqui, vai para cima dali. Ela andava comigo em toda parte. Ela era liberta. Às vezes vocês são libertos do problema. Às vezes vocês estão libertos da situação. Mas vocês ficam com medo. Vocês querem viver no problema.
Vocês querem viver na dificuldade? E aí, como é que vocês querem que uma entidade venha de Aruanda para salvar vocês? Eu queria entender isso. Sabe, moço? Ô, moço, você pode vir aqui só um pouquinho? Pode. Porque tem o povo começa a fazer as perguntas, a avó tá sentindo que tem pergunta. Deixa eu falar a pergunta. Espera um pouquinho que ele vai ler a pergunta que o povo tá fazendo aqui. Vovó, a senhora pode falar o recado da minha preta velha, vovó Mariana de Guiné, que a senhora falou, mas não pude ouvir, pois caiu a conexão no momento que a senhora ia falar deste recado que a senhora ficou de me passar. Obrigada. É a Valéria Tereza. Menina Valéria, por que você precisa de uma afirmação desta avó para você acreditar na sua avó? É como se você precisasse que viesse um outro santo para falar do santo da sua devoção. Você precisa entender que você tem esse poder curador. Essa entidade, ela está há muito tempo perto de você, querendo que você se cure dos processos que você passou, da sequela que você teve materna. Então presta atenção, isso é falta de fé. Porque presta atenção, se essa menina for em outro casuar, em outro terreiro, perguntar para mim, uma entidade, olha, eu queria saber o recado da vovó Maria Conga. Aí essa vovó vai ver que a menina tá sem fé. Porque a avó tá sempre perto dela. A sua vovó tá sempre perto de você. Você precisa trabalhar, sabe com o quê? Com as ervas, para tirar esse medo, essa insegurança que você tem. Você precisa ter coragem de entender o poder que você tem. Porque isso é outra coisa que vocês não têm. Tá bom, obrigada. Isso é outra coisa que vocês também não têm. Vocês não têm coragem de entrar na força espiritual. E aí vocês ficam com os porquê. Porquê daqui, porquê dali. Fica nessa confusão. Meu filho, se fosse fácil a espiritualidade, o mundo não estaria como tá, né, meu filho? Se fosse fácil trazer a linguagem espiritual, Jesus Cristo não tinha morrido na cruz. Jesus Cristo ia usar parábolas, meus filhos. Se fosse fácil, todo mundo ia reencarnar na Terra santo, sabendo do que tinha que fazer. Vocês têm que ter dúvida. Porque a dúvida faz a procura. E a procura leva ao erro, mas também leva ao caminho certo, que é do coração. Que nem eu atendi uma pessoa que era pai de santo. Aí ele já chegou assim para mim e falou, sua bênção, minha avó. Nessa máquina aqui, né, que vocês inventaram. Eu gostei desse trabalho dessa máquina. Sua bênção, vovó Maria Conga. Eu sou o pai de santo de Xangô, aí falou tudo lá os negócios dele que eu nem entendi. Ele descreveu a autoridade dele. Falei, que bom, né, meu filho? Agora vamos ver o que você tá precisando, né? Aí ele foi dizendo, eu já trabalho há não sei quanto tempo aqui na Terra, mas eu tô meio, como ele disse, meio descrente das minhas entidades. Porque as minhas entidades ajudam todo mundo e não ajudam eu. Eu falei, peraí, meu filho. As suas entidades ajudam todo mundo e não ajudam você. Não, tem alguma coisa errada. Agora, a coisa errada não é as suas entidades. A coisa errada é você.
Porque se através de você, as suas entidades vai direcionando o povo, é você que não está fazendo o que as suas entidades querem. Ah, mas eu tenho muita dúvida. Onde tem dúvida, tem que o quê? Procurar. Se você está com dúvida, você precisa procurar. Ah, mas vó, não é fácil. Mas quem disse que é fácil? Fala para mim. Quem disse que é fácil, meus filhos? Para vovó descer aqui na terra é um trabalho. É todo um trabalho. Que nem a vida de vocês é um trabalho. Para vovó descer na terra tem que pedir permissão, depois vem autorização, depois vem a ancoragem ancora o túnel para vovó descer. Aí vem os guardiãos, os exus de proteção, aí vem os amparadores, vovó chega. Depois termina esse trabalho, a vovó vai com os amparadores de luz até a moradia de vocês, para elevar vocês, para ajudar vocês. Depois, quando vocês dormem, os amparadores de luz junto com os guias espirituais de vocês ficam ali alicerçando. Aí vocês acordam com medo, fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Aí vocês acham que vocês não tem que ter trabalho na vida. Eu acho tão engraçado isso. Eu não sei que tipo de vida que vocês querem ter. Eu ainda não entendi, de todo o tempo que eu desço na Terra, eu não entendi que tipo de vida que vocês querem ter. Vocês querem ficar como? Balançando numa rede a vida inteira? Alguém trazendo água, trazendo as coisas boas que vocês gostam, e vocês ficando lá balançando, é assim que vocês querem? Aí vocês vão aprendendo na rede, e vocês não precisam fazer esforço? É assim? Vamos tentar imaginar. Vamos tentar imaginar agora, esse grupo que está escutando a avó. Vamos dizer, vamos imaginar que vocês nesse momento pudessem ter tudo que vocês querem. Tudo. Quem não tem amor, quem tem dinheiro, e muito amor, muito dinheiro, muito trabalho. Tenta imaginar, meu filho. Não dá para imaginar. Sabe por que não dá para imaginar? Porque a vida traz as imperfeições dentro da perfeição. A vida é perfeita desse jeito. Não dá para imaginar. Como é que vocês vão ter tudo? Bom, primeiro que aí vocês não iam poder ter as entidades, né? Porque vocês são tudo. Vocês têm tudo, vocês são tudo. Para que evolução? Para que os guias descer na Terra com tanta perfeição? Aí não ia ter os degraus para vocês subir. Aí vocês não iam ter esse chamamento espiritual, né? Esse chamamento espiritual que às vezes bate em vocês, que vocês falam, eu preciso fazer algo na minha vida. Vocês sabem que quando vocês atravessam um caminho, não sei se vocês já perceberam isso, às vezes vocês vão atravessando um caminho, vocês vão vendo cada detalhe do caminho. Isso é o gosto da experiência. Se fosse tudo perfeito, não teria evolução para Deus. Ah, vovó, mas que coisa chata, né, vó? Quer dizer que para a gente chegar a Deus, a gente tem que passar pela imperfeição. Meus filhos, a vida é assim. Não tem outro jeito. A própria simbologia foi quando Cristo desceu na Terra. Ele desceu dentro das imperfeições. Juntou aquele grupo de homens, né, meu filho? Tudo
tudo retrógrado a eles, tudo retrógrado, que não entendia o que ele falava. Ele falava uma coisa e todo mundo achava bonito, ficava escutando ele falar. Aqueles homens, tudo simples. Ele era a perfeição dentro da imperfeição. Aí quando ele falava, todo mundo ficava escutando ele. Quando ele curava, todo mundo acreditava nele. Porque a cura de Jesus foi para que os homens de boa vontade acreditassem nele. É assim que se firma. A espiritualidade vem até você, muda a sua vida, cura você, para você acreditar que existe acima da sua cabeça um firmamento sagrado. Meus filhos, deixa eu acender meu pita aqui. Se a vida fosse fácil, não ia se chamar vida, ia se chamar paraíso. E olha, meu filho, vocês que fica chorando aí pelo problema, né? Que tem gente que chora, a avó viu. A avó atendeu o povo que chorava pelo problema. Só lavou o olho. Só lavou as emoções. Porque o problema vai continuar. Você pode chorar. É que nem aqueles neguinhos, né? Tinha uns neguinhos lá na fazenda que aprontavam com os homens brancos. Depois que eles aprontavam com os homens brancos catavam eles e levavam pro tronco. Aí eles iam chorando pro tronco. Não adiantava. Fez errado, vai ter que ir pro tronco. Aí chorava. Pensa que eles paravam, ia fazer de novo. A vida é assim. Você pode ficar fraco. A avó sabe disso. Às vezes, a avó lá de Aruanda vê que a lição ainda não é compreendida, e aí vem a tristeza de vocês. Vem a fraqueza de vocês, faz parte do ser humano. Vocês podem ficar fraco, pode ficar triste, pode ficar magoado, pode ficar com raiva, pode ficar com ódio, pode derramar, se banhar em lágrimas, pode, faz parte do ser humano. Agora o que está errado é ficar 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias nessa vibração. Aí isso está errado. O medo, meus filhos, é falta de fé. O medo vai dissipando toda a sua força mediúnica. E se você é filho de Ogum, você não pode ter medo. Porque se você é filho de Ogum, o seu próprio Exu vai jogar sobre você mais pedra. Ah, você tá com medo, você tá no buraco, você tá com medo. Eu sei da força que você tem, porque você é filho de Ogum. Pera aí que eu vou jogar mais pedra no você. Porque eu sei que você pode sair desse buraco. O medo, meus filhos, faz vocês ficar com uma crosta bem grande, bem forte, bem grossa ao redor da alma. E às vezes a avó chega na moradia de vocês, vê vocês cobertos por essa crosta. E aí a avó vai vai emanando luz para essa crosta se dissipar. Aí você acorda até melhor, acorda até mais forte. Mas aí o dia a dia, você vai absorvendo novamente o medo que se liga no passado. Vamos acreditar, meus filhos, que a vida, ela é acionada pelo seu movimento e através dessa ação nós podemos trabalhar no ser.
E você que tem essa mediunidade, que tem esse dom espiritual, começa, meu filho, a trazer um movimento diferente. A avó está falando muito disso para vocês, eu não sei se eu já ia perceber. Toda vez que a avó vem, a avó fala de movimento. Porque o planeta, meu filho, está entrando numa outra vibração. Então a avó está avisando vocês. Façam coisas, meu filho, diferentes. Saiam dessa polarização do medo. Acreditem na vida. Todo mundo tem problema na Terra e processo. A questão é, aonde vocês querem ficar? No problema ou na ação? Na falta de fé ou na luz que está acima da sua cabeça? Essa avó, meu filho, agradece. Hoje a avó não vai pedir nada não, sabe por quê? Porque hoje a avó vai entrar em cada moradia. Sem copo com água, sem um toco branco, sem banho de erva. Hoje você vai ver. Hoje você vai ver como vocês vão acordar amanhã. Mas lembrando, a avó só vai poder passar essa noite. O restante das outras noites é vocês que vão fazer o movimento correto, que é o da vida. Essa avó agradece a oportunidade e até o nosso próximo encontro. Lembrando que a Tiânia não queria cantar. E a vida, meu filho, é feita para cantar todos os dias. Cada um a sua música especial. Cantem, meus filhos, cantem. Sejam alegres, felizes e transformem a vida diariamente. Salve, meus filhos, salve.